Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Clara Pinheiro. Hoje, juntamente com a Maria Fernanda e a Maria Vitória, apresentaremos sobre perícias na área agrícola, aplicações técnicas e jurídicas no contexto da produção rural. É um trabalho requerido pela GAG 175, Avaliações e Perícias em Ciências Agrárias. Continue assistindo o vídeo para conhecer mais sobre essa área. Para melhor organização da nossa apresentação, a gente dividiu em introdução, atuação do perito agrícola, tipos de perícias agrícolas, procedimentos periciais, instrumentos e tecnologias utilizadas, estudos de casos, desafios e perspectivas, conclusão e referências. Bom, para iniciarmos sobre o assunto, queria trazer aqui o conceito de avaliação, na qual é uma palavra bastante relacionada a perícias. De acordo com o IBAP, avaliação é ciência e, como tal, está lastreada em princípios e normas técnicas específicas. Já, conforme o CREA de Minas Gerais, é a atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento. Em síntese, a gente pode afirmar que a avaliação é aquela atividade que envolve conhecimentos técnicos científicos, conhecimentos os quais precisam ser embasados em análises, relatórios, amostras, idas até o local. Precisa ter toda uma base ali bem feita. Não pode ter parcialidade por alguma das partes. Precisa ter essa segurança e confiabilidade para que possa homologar ao processo judicial ou alguma atividade que envolva bens patrimoniais. Falado sobre o que é avaliação, o que é a perícia? A perícia é quando o perito, que pode ser um engenheiro agrônomo, vai até a área em que ocorreu o problema, em que está a situação, analisa, gera um relatório e fornece ao juiz. Juiz foi o que requeriu esse trabalho do profissional. Depois que forneceu esse relatório, o juiz vai analisar a situação e ter esclarecimentos para tomar as suas decisões subsidiadas nesse documento. Tá, e por que a gente quer a perícia no meio rural? Qual é a sua relevância? Primeiramente, a gente tem um apoio técnico. Vamos supor que a gente está num meio rural em que dois vizinhos estão em conflito por questões de água. Um está retirando a água do outro. Quem que está certo? Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? O perito vai até a área, vai fazer seu relatório, vai passar para o juiz para que ele tire suas conclusões. Logo, a gente está fazendo um embasamento para que a verdade seja dita. Outro fator também é a garantia de segurança jurídica nas relações entre produtores, empresas e instituições financeiras e também auxílio na avaliação precisa de danos, perdas ou qualidade de insumos. A gente consegue avaliar qualitativamente e quantitativamente aquele dano causado ali na situação. Bom, e quais são as situações em que a perícia é necessária? A gente tem duas situações, a judicial e a extrajudicial. A judicial, a gente pode dar exemplo como quando tem perdas de produtividade causada por granizos, geadas ou algum fator relacionado a pragas e doenças, ou também quando tem danos ambientais, algum desmatamento, ou por questionamento de contratos rurais em caso de arrendatário e proprietário, e também demandas trabalhistas rurais. Já a extrajudicial é quando é para realizar um procedimento, por exemplo, fazer uma vistoria técnica para seguro agrícola, fazer avaliações de propriedades para financiamento, quando a gente vai pegar um financiamento do banco e o banco precisa ali de uma hipoteca, a gente faz essa vistoria para ver se a propriedade está de acordo com o valor que a gente vai retirar, ou também consultas técnicas particulares entre partes antes das ações judiciais. Como que é feita essa atuação do perito agrícola? Primeiramente, tem que ter o perfil e a formação. Qual que é o perfil? Precisa ser um engenheiro agrônomo, reconhecido pelo CREA, e precisa ser um profissional que tenha conhecimento multidisciplinar e que tenha sapiência para construir relatórios. Ademais, ele precisa estar inteirado das regulamentações ambientais e agrícolas. A atuação também deve ter suas responsabilidades legais e éticas. O engenheiro, ele precisa ter o sigilo e a imparcialidade e também a objetividade. Precisa estar dentro das regulamentações, dentro das normas de ABNT. E também precisa estar ciente dos códigos civis, caso ele cometa alguma infração. Por fim, qual que é a diferença de assistente técnico e perito nomeado pelo juiz?
O assistente técnico é um profissional contratado por alguma das partes para defender seu ponto de vista, sem mentiras. Já o perito nomeado pelo juiz é o profissional que vai estar ali do lado da justiça, entre aspas, para trazer esses esclarecimentos. Feito toda essa introdução, quais são os tipos de perícias agrícolas? Primeiramente, a gente tem a avaliação de perdas na produção. Sabemos que a atividade agrícola é uma empresa a céu aberto. O produtor pode dormir hoje e acordar amanhã com a sua cultura toda devastada por granizos, conhecidos como chuvas de pedras, geadas, ataques de pragas e doenças severas. Tendo essa perda de produção, ou uma perda total ou parcial, ele precisa gerar um sinistro para que receba o seguro agrícola, caso ele tenha. Então, ele precisa ali do perito e da perícia para auxiliá-lo. Também temos a análise de qualidade dos insumos. Também, trabalhando com exemplo, o produtor pode adquirir um calcário em que a empresa julga ter X PRNT, Y eficiência relativa e determinada proporção de cálcio e magnésio, só que o produtor desconfia. Ele vai até o perito e pede para ele tirar uma amostra e fazer um relatório de qual que é o verdadeiro PRT, eficiência relativa e a sua proporção. Caso seja contrária do que a empresa fala, o produtor pode procurar os meios judiciais para assegurar os seus direitos. Outro ponto é a verificação de falhas técnicas em plantio ou manejo. Se a gente tem algum erro ali no plantio, em questão de stand, profundidade de semente, em forma geral na plantabilidade, ou no manejo, questão de fertilidade, de adubo correto que foi utilizado ou não, a gente precisa ter um perito ali para avaliar qual que foi o erro, de fato, para que saiba, por exemplo, por que, que não teve a produção, por que, que não está tendo a produção que vai pagar o financiamento que o produtor tirou lá na instituição financeira. Outro ponto também é perícias em contratos agrícolas. A gente pode ter um caso de arrendatário e proprietário, e no contrato para esse arrendamento tem as cláusulas. E determinadas cláusulas pode exigir o controle de erosão, a preservação do solo, também pode ter a questão de preservação ali das reservas legais, das áreas de preservação permanente. E caso o arrendatário não faça isso, o proprietário pode pedir para o perito ir na área, constatar o que está acontecendo, para que ele possa requerer os seus direitos no meio judicial. Temos também o perícia em crédito rural e garantia. O produtor rural vai até a instituição bancária para conseguir um financiamento, uma CPR, ou um financiamento monetário, em que ele pega ali o dinheiro, ou um financiamento de um trator, por exemplo. O banco vai exigir uma hipoteca. Então, o perito vai avaliar ali seus bens patrimoniais para ver se ele tem condição de fornecer essa garantia. Também tem os danos causados por derivados de agrotóxicos. Hoje em dia é muito comum, principalmente com essa nova demanda de drones, principalmente na área de dessecação. Tem casos em que fez a dessecação na soja, teve uma deriva, uma exoderiva, que foi para o café e teve ali suas folhas queimadas, que diminui consequentemente a produtividade. Então, o dono daquele café pode pedir para que gere um laudo ali para recorrer também ao meio judicial. Também a contaminação do solo e da água por práticas agrícolas, geralmente questões ambientais. Suponhamos que o produtor ele contaminou o solo e, consequentemente, contaminou o lençol freático. Ele precisa ali de um relatório para se defender perante ao juiz. Oi, pessoal, eu me chamo Maria Vitória. Eu vou falar um pouco sobre os procedimentos periciais que o perito deve executar durante a sua vistoria. Inicialmente, ele precisa planejar a sua visita, e durante essa visita, ele precisa coletar informações. Ou seja, é importante que ele já tenha uma noção do que ele precisa ir lá e coletar de informações que sejam relevantes para ele conseguir elaborar o seu laudo final. E durante essa vistoria, ele precisa comprovar, né, para o juiz que ele esteve lá de fato. Ou seja,
ele necessita registrar com fotografias, a propriedade, as coletas que ele está fazendo, para mostrar que realmente aqueles dados finais são daquela respectiva fazenda, daquela respectiva propriedade. Tendo essas informações, então ele coleta as amostras. Essas amostras são o quê? São para ajudá-los a provar, né, que aquilo que ele concluiu realmente ele está certo. Por exemplo, ele quer obter informações sobre a fertilidade daquele local. Ele pode fazer o quê? Tirar amostras de solo ou amostra foliar, né, que seja complementar. E aí manda para o laboratório. Posteriormente, esse laboratório retorna com os dados. E tendo esses dados em mãos, ele olha, analisa e fala: não, essa propriedade tem potencial de produzir tantos, eh, de ter tanta produtividade. Não, essa propriedade não vai ter produtividade porque os níveis de fertilidade dela tá baixo. Então vai ajudá-lo a ter, né, esse filtro e essa tomada de decisão. O que mais ele pode fazer? Ele pode realizar entrevistas com os produtores, com as testemunhas que estão ali, porque ele consegue obter informações relevantes, né, para a elaboração do seu laudo pericial, que é um laudo que ele deve ter uma estrutura, uma linguagem técnica e também ser composto de anexos, por exemplo, resultado das análises, as fotografias que ele tirou quando ele identificou alguma coisa ali que não está em conformidade, entre outras coisas. E o perito, atualmente, ele pode contar com muitos instrumentos e tecnologias que são utilizadas a seu favor. Por exemplo, ele quer ter uma imagem aérea. Ele pode obter um drone, fazer voos na propriedade para identificar alguma falha na plantação, alguma mancha no solo ou em alguma mata ciliar, alguma coisa relacionada. Pode contar com imagens de satélite e sensoriamento remoto. Vários softwares de mapeamento e georreferenciamento estão disponíveis no mercado também, além de equipamentos portáteis que ele consegue levar no seu próprio carro para analisar solo, água, plantas, como por exemplo, ele quer avaliar ali, ter pelo menos uma estimativa de como está a compactação do local. Ele pode obter um penetrômetro que avalia, né, de acordo com a profundidade que ele consegue chegar no solo, como que está aquela compactação. Ele consegue avaliar rapidamente, pelo menos um ponto, e ter ali uma noção básica de como está a saúde em termos de compactação do solo. E isso também serve tanto para água, para plantas, que temos equipamentos disponíveis que dão uma resposta rápida, né? Lógico que a gente precisa também de algo mais confiável, mas isso, o mais confiável também às vezes demora mais tempo, sendo que tendo em mãos algo mais prático, você já tem uma prévia da situação do local. Olá, espero que estejam bem. Dando sequência no nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios dessas áreas. Iniciando pelas atualizações constantes dos peritos. Os peritos eles precisam estar sempre por dentro de todas as leis, das novas leis, e precisam estar sempre estudando, sempre se inovando. Tá? É o crescimento do mercado com a judicialização do campo. O mercado ele vem crescendo muito, mas com isso a gente tem poucos técnicos que trabalham nessa área. E aí vem causando uma grande dificuldade, uma maior demanda de serviço e poucos prestadores de serviço. Além disso, também podemos citar a dificuldade ao acesso em algumas áreas. Como são áreas rurais, algumas são bastante difíceis de chegar, e isso também é um desafio nessa área. Outro desafio é a resistência aos envolvidos. Por exemplo, quando um produtor rural ele tem um pouco de resistência
ao perito ambiental, né, que vai lá para poder fazer averiguar como tá, né, uma reserva legal ou uma área de preservação, e isso pode gerar algum tipo de resistência, além também de quando há separação de bens, também pode ter resistência entre os envolvidos. Conflito de interesses, em casos judiciais, como a separação de bens, também é um desafio que o avaliador ele precisa passar, né? Porque às vezes está tendo separações de bens ali e as partes não estão em acordo. O acesso a informações também pode ser limitado, como as benfeitorias, as máquinas e os equipamentos da área, né? Ou também pode ocorrer de quando você, na propriedade, diz que tem, mas quando você chega lá não encontra algum equipamento, então isso também é um desafio muito grande. É que o mercado imobiliário rural, ele é muito volátil. Eles não seguem um preço fixo, ao mesmo tempo que pode estar bom, pode não estar, ao mesmo tempo que tem padrões, não tem. Então, isso aí vai do avaliador conseguir distinguir, conseguir fazer comparações para conseguir avaliar a propriedade, os valores ou os créditos. E, além disso tudo, também as avaliações rurais específicas. Por exemplo, a gente sabe que segue um padrão com as avaliações entre uma propriedade e outra para determinar valores. Mas às vezes uma propriedade tem alguma coisa específica, um tipo de solo específico, alguma fertilidade específica. Isso aí vai ser um desafio para o avaliador para ele conseguir colocar um preço, colocar um valor naquela propriedade em específico. Agradecemos a atenção.